Atualmente, quem mora longe do trabalho em um local de difícil acesso pode considerar o tempo que leva para chegar até o emprego como jornada de trabalho. Só que agora, com a reforma trabalhista aprovada nesta terça-feira no Senado, o trajeto não fará mais parte dessa jornada. Essa é apenas uma das 100 mudanças que ocorrem na consolidação da Lei do Trabalho, a CLT, com a reforma aprovada. Entre as principais mudanças estão: o tempo de descanso do trabalhador, na regra atual, é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas para repouso e alimentação. Com a reforma, esse intervalo poderá ser negociado, desde que possua no mínimo 30 minutos. As férias também mudam bastante. Na regra atual, o trabalhador pode ter 30 dias corridos ou fracionar em 2 períodos, desde que um deles tenha pelo menos 10 dias. Na nova regra, o trabalhador pode fracionar em 3 períodos, desde que um deles seja de pelo menos 15 dias. Essas mudanças, segundo esse advogado trabalhista, são questões que já eram pedidas pelos trabalhadores. Essas flexibilizações que ocorreram, elas eram pleitos dos próprios empregados, né? Eles querem, né, fracionar férias, eles querem reduzir intervalo para poder sair mais cedo lá no final da jornada, então eram pleitos dos próprios empregados muitas vezes, né? Entre os pontos mais polêmicos da lei está o caso da gravidez. Na regra atual, gestantes não podem trabalhar em locais insalubres. Já na nova regra, as gestantes podem trabalhar em local insalubre, desde que haja um atestado médico que permita tal atividade. Diego explica que essa questão deve sofrer um veto por parte do presidente Michel Temer, que irá especificar que o atestado seja dado efetivamente por um médico do trabalho. A gente não pode imaginar que o médico vai autorizar que uma grávida trabalhe, por exemplo, numa mina de carvão, né? Existem alguns pedidos dos próprios trabalhadores, como por exemplo na área de enfermagem, né? Solicitando então que houvesse uma intervenção e permitisse que o trabalho delas nesse ambiente, porque o ambiente de um hospital é insalubre e aí acabava que gerava um problema. O que acontecia na prática? A enfermeira não ganhava nada, não ganhava adicional nenhum, porque não pode trabalhar em ambiente insalubre, não pode botar na folha que ela ganha insalubridade, mas ela estava lá trabalhando normalmente. Então, havia um incentivo a burlar a legislação, né? Então, hoje, em alguns casos específicos em que não há prejuízo para a mãe nem para a criança, obviamente, né, o médico pode autorizar, então, que haja esse trabalho em ambiente insalubre. Mas essa eu acho que é a principal polêmica, né? Na opinião de especialistas, a reforma atualiza uma legislação de 1943, que dispõe de normas que já não se encaixam mais no mercado de trabalho. A nova CLT moderniza as regras, que em alguns casos já eram solicitadas pelos empregados. De um modo geral, ela é positiva, né? Ela traz uma modernização mesmo da legislação trabalhista, que, só lembrando, é de 1943, né? E ela foi inspirada numa legislação em legislações anteriores, numa consolidação, que retratava fatos históricos, né, de trabalhos 18 horas de jornada, trabalho infantil, nenhum tipo de proteção. Então ela decorre de uma época em que as relações eram bem diferentes, né? Então a sociedade evoluiu, a legislação precisa evoluir também. Uma das preocupações da população era quanto à retirada dos direitos adquiridos com a reforma, algo que, segundo especialistas, não irá ocorrer. Houve uma espécie de flexibilização das normas, né? Não dá para dizer que houve supressão de nenhum direito, porque os direitos sagrados ali, como férias, 13º, irredutibilidade do salário, né, o FGTS, todos esses direitos permanecem vigentes. A única questão que mudou foram algumas mudanças de regras na aplicação desses direitos. Agora, a reforma trabalhista precisa passar por sanção do presidente Michel Temer para entrar em vigor. A partir disso, as alterações começam a valer num prazo de 4 meses. A aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos.